Lamb will take his bride to the ever and his side. All the host of heaven will assemble thee. Oh, it will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they shall feast eternally. Oh, come and dine, Master calling, come and dine. Oh, you may feast at Jesus' table all the time. Hey, the great multitude, turn your water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Oh, come and dine, Master calling, come and dine. Dine on the Word. You may feast at Jesus' table all the time. Hear the great multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Now as we separate, as we go from our different homes, let's go with prayer now. Let's sing our good old dismissing song. How many knows it? Take the name of Jesus with you. Everybody together now, let's sing. Take the name of Jesus with you. A child of sorrow and of woe. It will joy and comfort with you. Take it every blow. Precious name, oh how sweet, oh what listen, at the name of Jesus bow we, falling prostrate at his feet. King of kings, heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious name, oh how sweet, oh how sweet, oh how worth
And whenever just something is burning in your heart, not to go there to argue now, not to go there to fuss, but to go there to worship. Wow. And to go home refreshed. Isn't that a wonderful life? How many has experienced that? Let's see your hand. Amen. Praise God. That's right. Let us sing that. Peace, peace. Peace, wonderful. Coming down from the Father above. Sweet over my spirit forever. In the fabulous billows of. I want you to do something now. Everyone who's sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. I want to meet you in heaven. Amen. Coming down from the Father above. Sweet over my spirit forever. Oh, my. In the fabulous billows of down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I died. There to my heart was the blood that glory to His Now, while we sing the next verse, I want the sick could line up right up here now for the prayer, right over on this side. Now I want the ministers, if they'll come forth now to help us pray for the sick. Line up on the right-hand side, come around this way. That's right, over on the right side. Those to be prayed for. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly alive with thee. There at the cross where he found me. Glory to His glory to His precious name. Glory to precious name. There through my heart was a love. Glory to
I'm crazy. I'm not. If I am, just let me alone. I'm more happier this way than I was the other way. Não pensem que sou louco. Não sou. Se sou, simplesmente me deixem em paz. Sou mais feliz desta maneira do que eu era da outra. Yes, sir. Just let me stay this way. Sim, Senhor. Apenas deixe-me ficar desta maneira. Oh, sure, it's crazy to the world. For the things that the world calls crazy, God calls blessed. Oh, claro, louco para o mundo, pois estas coisas que o mundo chama de loucas, Deus as chama de benditas. You have to lose your mind to this world. Você tem que perder o juízo para este mundo. Because what? You're not of this world. Por quê? Porque você não é deste mundo. When you cross over that separating line, you become fellow citizens of the kingdom of God. Quando você atravessa aquela linha divisória, você se torna concidadão do reino de Deus. Oh, my. Oh, que coisa! How good is it? Why? You become a new creature. Quão bom é isto! Ora, você se torna uma nova criatura. Oh, my. Change from this what you are now. Oh, que coisa! Mudou disto para o que você é agora. You are now the sons of God. Vocês são agora filhos de Deus. Now are we sitting together in heavenly places. Now we will be in the millennium. We are now. Right now we're the sons of God. Agora estamos sentados em lugares celestiais. Não, nós seremos no milênio. Somos agora, neste momento, somos filhos de Deus. Right now we're sitting together in heavenly places in Christ Jesus. Not just in the church, but in Christ Jesus. Neste momento, estamos juntos, sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não apenas na igreja, em Cristo Jesus. The resurrected Lord Jesus is here. O ressurreto Senhor Jesus está aqui. He's here in His power. Ele está aqui em seu poder. He's here in His redemption power. Ele está aqui no poder da sua redenção. He's here for the Exodus. Ele está aqui para o êxodo. He's here to bring every church member into fellowship with Him. Ele está aqui para trazer cada membro de igreja para o companheirismo com Ele. He's here to bring every sinner, no matter how low you are. He's here to bring the power of His resurrection into your life and make you a new creature. Ele está aqui para trazer cada pecador, não importa quão vil você seja. Ele está aqui para trazer o poder da sua ressurreição na sua vida e fazer de você uma nova criatura. Here a few years ago, all the religions of the world met. I believe it was in London, England, or somewhere. I don't remember exactly. Aqui, faz poucos anos, todas as religiões do mundo se reuniram, eu creio que foi em Londres, Inglaterra, ou algum outro lugar. Não me recordo exatamente. But when it was all speaking for different churches, the Mohammedans and the Buddhists and everything, Mas quando estavam todos falando por diferentes igrejas, os maometanos e os budistas e tudo mais, a fellow that represented the American Holiness Church, John Witt, I believe was his name. um indivíduo que representava a Igreja Americana da Santidade, John White, creio que era o seu nome. So then when he got up his time to speak, all the religions represented in this great gathering, he told the story of Lady Maccabee, how low she was. Então, quando se levantou na sua vez de falar com todas as religiões representadas neste grande ajuntamento, ele contou a história de Lady Maccabee. Quão vil ela era. Got arrested in Oklahoma with a cigar in her mouth, driving or breaking the speed law, going through the streets with a stagecoach. Foi presa em Oklahoma, charuto na boca, dirigindo ou ultrapassando a lei da velocidade permitida, indo pelas ruas com uma diligência,
She had done so many murders and so filthy and so ornery until when they went to tar and feather, they wouldn't even put their hands on her, afraid they'd be polluted. Ela havia cometido tantos assassinatos e tão imunda e tão baixa a ponto de, quando foram cobri-la com alcatrão e penas, eles nem mesmo colocaram as mãos nela com medo de se contaminarem. And when he got the story told in such a dramatic way, so every listener was sitting on the end of the seat. E quando ele contou a história de maneira tão dramática a ponto de todo ouvinte ficar sentado na beira do seu assento, He said, "Gentlemen of the religions of this world, has your religion got anything that would clean the hands of Lady Maccabee?" ele disse: cavalheiros das religiões deste mundo, as suas religiões têm alguma coisa que limparia as mãos de Lady Maccabi? Nobody said a word. Ninguém disse uma só palavra. He jumped up in the air and kicked his heels together and slapped his head. Ele pulou para cima e bateu seus calcanhares juntos e bateu palmas. He said, "The blood of Jesus Christ won't only clean her hands, but it'll clean her heart." Amen. That's right. Disse: o sangue de Jesus Cristo não limpa apenas as mãos dela, mas ele limpa o coração dela. Amém. Isso é correto. The blood of Jesus Christ will take the lowest prostitute in Louisville, Kentucky, and make a lady saint out of her. O sangue de Jesus Cristo toma a mais baixa das prostitutas em Louisville, Kentucky, e faz dela uma dama, faz dela uma santa. He'll take the bootlegger out of the place, and make a gentleman out of him and a saint of God. Ele toma um contrabandista de bebida alcoólica daquele lugar lá e faz dele um cavalheiro e um santo de Deus. My friends, citizens of the kingdom, my fellow man of Kentucky and Indiana and around about, Meus amigos, cidadãos do reino, meus companheiros de Kentucky, Indiana e arredores, don't you think tonight it's about time for you to consider this Lord Jesus before your last chance is taken? vocês não acham esta noite que já é hora de considerar este Senhor Jesus antes que sua última chance seja tirada? When you see the church going in this great exodus, see the pillar of fire leading before us, standing performing miracles and signs. Quando você vê a igreja indo neste grande êxodo, vê a coluna de fogo guiando em frente de nós, de pé, realizando milagres e sinais, He's sure tonight in all his redeeming power. ele está aqui esta noite em todo o seu poder de redenção. He's sure to make whole every sinner, to take back every backslider. Ele está aqui para salvar cada pecador, para trazer de volta cada apóstata. He's sure to heal every sick person. Ele está aqui para curar cada pessoa enferma. He's a full gospel. Ele é o evangelho completo. And we preach the full gospel, eat the whole lamb. E nós pregamos o evangelho completo. Comemos o cordeiro todo. Roast it with the Holy Ghost and know that it's good eating, for the Holy Spirit has divined to us that it is real good. Nós o assamos com o Espírito Santo e sabemos que ele é boa comida, pois o Espírito Santo nos predisse que ele é muito bom. Taste and see the Lord is good. It tastes like honey in the rock. Provai e vede que o Senhor é bom. Tem gosto de mel na rocha. Our Lord Jesus here in his love and power, in his great redemptive blessings. Nosso Senhor Jesus aqui em seu amor e poder, na sua grande bênção redentora. Oh, how he stands between the church and sin tonight. Oh, como ele se coloca entre a igreja e o pecado esta noite. How he stands between you and judgment, bleeding, praying. Como ele se coloca entre você e o julgamento, sangrando, orando. Here not long ago I walked into a place up here in Ohio where I've been just about to pass my pen of judgment. Aqui não faz muito tempo, eu entrei em um lugar aqui em Ohio,
onde eu estava a ponto de dar minha opinião de julgamento. I've been eating a little Dunkard restaurant. Eu andava comendo num pequeno restaurante do Dunkard's. Was having a great meeting. I had to stay several miles out in the country at a little motel. Estávamos tendo um grande encontro. Eu tive que ficar várias milhas no interior em um pequeno hotel. I've been eating at a Dunkard restaurant. Nice, lovely people. Eu estava comendo num restaurante do Dunkard's, um pessoal bom e amável. And on Sunday they closed and went to church. E no domingo eles fecharam e foram à igreja. I had to go across to an ordinary little common American place to eat my dinner. Eu tive que ir do outro lado a um pequeno estabelecimento americano normal, comum, para almoçar. When I walked into the door, to my surprise, there stood a state police with his arm around the girl playing the slot machine. Quando entrei, para minha surpresa, ali estava um policial estadual de braço em volta de uma moça jogando em uma máquina. Now, gambling is illegal in Ohio. And there the lawman himself breaking the law. Agora, jogar é ilegal no Ohio. E ali um homem da lei, ele mesmo violando a lei. And perhaps a man at my age, perhaps married to a family somewhere with his arms around some young lady sitting there. E talvez um homem da minha idade, talvez casado, com uma família em algum lugar, abraçando uma mocinha ali de pé. I looked back across the restaurant, some boys sitting back there drunk and a young lady not acting morally at all. Eu olhei do outro lado do restaurante, alguns rapazes estavam sentados lá atrás, bêbados, e uma jovem que de modo nenhum estava agindo moralmente. I looked sitting down to my right side here to a booth which I was ready to sit down. Eu olhei sentada para o meu lado direito aqui um compartimento de mesa, o que eu estava para sentar. There sat an elderly lady, somewhat around 58, 60 years old as my mother. Ali estava uma senhora idosa, com cerca de uns 58, 60 anos de idade, da idade de minha mãe. Sitting there, skin all wrinkled up, the little bitty clothes on, oh, it was terrible. Sentada ali com a pele toda enrugada, com aquelas roupinhas. E, ó, estava terrível. And her toenails painted purple, her lips painted purple. E suas unhas do pé pintadas de roxo, seus lábios pintados de roxo. The hardest looking sight you ever seen, her hair cut real short and straightened up like that. A cena mais horrível que já se viu. Seu cabelo cortado bem curtinho e com franjas assim. And she was drinking. E ela estava bebendo. There sat two men with her sitting there, horribly looking, drunk. One of them laying across the plate of the table. Ali estavam dois homens sentados com ela, sentados ali, de aparência horrível, bêbados, e um deles deitado em cima dos pratos da mesa. And when they excused themselves and went out to the restroom, E quando pediram licença e foram até o banheiro, I said, oh God, how can you stand it? eu fiquei ali. Pensei, ó Deus, como podes tu suportar isso? How can you look at such as that? Como podes tu olhar para tal coisa como esta? When even in my heart and I'm as bad as I am, it's still I wonder if my little Sarah and Rebecca will have to raise up in such a generation to see that coming on. Quando, mesmo no meu coração, e falho como sou, no entanto, ainda me preocupo se a pequena Sara e Rebeca terão que crescer em tal geração vendo estas coisas. Lord, why don't you just wipe it off the face of the earth? Senhor, por que não fazes isto desaparecer da face da terra? Why don't you just do it, Lord? Eu pensei, por que não fazes tu isto, Senhor? I sat down there and just started weeping. Eu me sentei ali e simplesmente comecei a chorar. I saw a vision. Eu tive uma visão. I saw as it was the world whirling around in the air, and there stood a rainbow around that world. Eu vi como se o mundo girasse no ar e ali se encontrava um arco-íris em torno desse mundo. And someone that was speaking to me said, that's the blood of Jesus Christ around this world that keeps him from destroyed. If God can see sin, the day you eat thereof, that day you die. E alguém que estava falando comigo disse, isso é o sangue de Jesus Cristo em torno deste mundo
que não deixa que ele o destrua. Se Deus pode ver pecado, no dia em que dele comerdes, nesse dia morrereis. Every man under that blood there is a free moral agent to take your choice. Cada homem sob aquele sangue ali tem livre arbítrio para fazer sua escolha. But if you ever die and your soul soars beyond the mercy of that blood, you're already judged before you get there. Mas se você alguma vez morrer e sua alma se elevar além da misericórdia daquele sangue, você já está julgado antes de chegar ali. There's nothing left for you. Nada lhe resta. Then I've seen myself. Então eu vi a mim mesmo. I've seen my Lord Jesus standing there with a crown of thorns on his head and the tears running down, mixed up with blood as it washed off of his beard. Eu vi meu Senhor Jesus ali de pé com uma coroa de espinhos na sua cabeça e as lágrimas descendo misturadas com sangue enquanto descia pela sua barba. And I've seen my sins coming before him. E eu vi meus pecados chegando diante dele. And every time they would come before him like that, he was shaking the thorns and sticking his brow more. Toda vez que chegavam diante dele assim, a ponto dele estar tremendo, os espinhos furavam mais sua testa. He'd stagger back. Ele cambaleava para trás. He'd say, Father, forgive him. He don't know what he's doing. Ele dizia, Pai, perdoa-o, ele não sabe o que faz. And again I would do something, and then his blood was like the bumper on the car, protecting the car, shielding me from the wrath of God. Undeserving. E eu fazia alguma coisa novamente, e então seu sangue era como o para-choque de um carro, protegendo o carro, um escudo me protegendo da ira de Deus, sem merecer. Now I've come to him slowly, knelt down to him, I said, E eu cheguei a ele vagarosamente, me ajoelhei a ele. Eu disse, looked down there, leaning from him, there was an old book of sin, and my name wrote across the top. olhei lá embaixo, colocado na minha frente, havia um velho livro do pecado e meu nome escrito em cima. I said, Lord, will you forgive me? Eu disse, Senhor, tu me perdoas? Certainly, he said with loving eyes, Certamente, ele disse com olhos amáveis. reached to his side, got some blood out and wrote on it pardon, and throwed it back to see it forgiveness. Levou a mão ao seu lado, tomou um pouco de sangue e escreveu ali, perdoado. E o lançou para trás no mar do esquecimento. He said, now, I said, thank you, Lord. Ele disse, agora, eu disse, obrigado, Senhor. He said, now, I forgive you and you're condemning her. Ele disse, agora eu te perdoo e tu estás condenando-a. Oh, that changed the picture for me. Oh, isso mudou a cena para mim. I come out of it, I walked over there and sat down to her and began to talk. E eu saí daquilo, eu caminhei até lá e me sentei diante dela e comecei a falar. And she had some rough life back before. E ela teve uma vida difícil no seu passado. I said, was you never a Christian? She said, I was raised in a Christian home. Eu disse, a senhora nunca foi cristã? Ela disse, eu fui criado em um lar cristão. I said, what happened? E eu disse, o que aconteceu? She told me about a miscue with her husband and how her children and so forth. Ela me falou a respeito de uma falha com seu marido e seus filhos e demais coisas. I said, oh, for all these years, you've never lived peaceful since you met God. She said, sir, that is the truth. Eu disse, por todos estes anos a senhora nunca viveu em paz desde que se encontrou com Deus? Ela disse, Senhor, isso é verdade. I said, won't you receive him right now? Eu disse, não quer aceitá-lo agora? She said, would he take me? Ela disse, ele me aceita? I said, he's knocking at your heart now. Eu disse, ele está batendo no seu coração agora. And out of that booth there on the floor, knelt down before that audience of people, slot machines, top buggers, cursing, stops and everything else. E saindo daquele compartimento de mesa, ajoelhou-se no chão diante daquela audiência de pessoas, as máquinas de jogos pararam, as blasfêmias vulgares pararam,
e tudo mais. I lifted up my hands and poor wrinkled hands, and led her to Jesus Christ. E eu levantei minhas mãos, e aquelas pobres mãos enrugadas, e a dirigi a Jesus Cristo. That's it, friends. Don't look Jesus. Isto é certo. É isso, amigos. Não olhe Jesus. I don't care what you've done, how black your sins are, how smutty your life is. Não me importa o que você fez. Quão negros sejam seus pecados, quão obscena seja a sua vida. God's standing tonight, knocking at your heart's door to forgive you, no matter who you are. Deus está de pé esta noite, batendo na porta do seu coração para perdoá-lo. Não importa quem seja você. Let's bow our heads a minute. Vamos cantar, irmãos. 299, irmão Pedro. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte.
pastor José Alves. Boa noite, meus irmãos. Vamos ter uma ceia abençoada, né? Graças a Deus. Primeira notinha que eu quero comentar com a igreja é sobre sepultamento. Nós não temos base na Bíblia nem na mensagem de que não podemos fazer um culto fúnebre em ambientes diferentes, fora da igreja, né? Mas, por uma deliberação que tivemos, nós decidimos assim: se partir algum irmão, nós temos aqui o nosso refeitório, inclusive nós vamos até pintar, colocar uma faixa lá em cima, né? Eu quero mandar escrever Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. E embaixo, letras pequenas, refeitório. Então a pessoa já sabe que a igreja é aqui, não é lá, né? Aí nós vamos pintar lá dentro, arrumar o ventilador. Eu espero que nós vamos ter partida de irmãos só daqui uns 20 anos. Mas para nós estarmos aptos, né, em condição, porque às vezes o local fica um pouco desmanzelado e aí a gente não tem nem como oferecer. Então nós vamos pintar. Agora, se algum irmão da família, às vezes não é irmão, é família, né? Porque eu já perdi meu pai, perdi minha mãe, eu sei como é que eles fazem. Quando a minha mãe partiu lá em Goiânia, eu liguei para a família e disse: já estamos saindo daqui com o corpo dela e vamos direto para a casa dela. Aí uma irmã que eu tenho falou: não, Zé, já está tudo preparado para ela ir para a Assembleia de Deus. Ela não era uma pessoa fiel à mensagem, mas ela amava muito a mensagem e o pastor Joaquim. Quer dizer, amava no sentido mais intelectual, não é? Porque se fosse de alma mesmo, ela estaria vivendo a mensagem certinho. Mas era uma companheira. Quando eu ia fazer culto, ela ficava muito alegre, convidava as pessoas. E lá na UTI ela ficou 18 dias, entubada. Então eu tive a oportunidade de conversar com ela e ver as lágrimas dela descer. Eu conscientizei, ela foi uma pessoa consciente até na hora de morrer. E nós conversamos, aí vocês imaginam a luta que eu tive que passar, né? Eu convidei o pastor para estar comigo, ele não quis ir, e eu fiquei sozinho contra meus irmãos, minha irmã principalmente, e eu tinha que fazer o culto. Eu que tinha que cantar e pregar e despedir o povo e tudo. Mas quando eu cheguei, que eu disse assim: olha, o culto dela é em casa. E eles já tinham preparado até para fazer janta lá na igreja, Assembleia de Deus. Para dizer assim: a nossa irmã aceitou Jesus na última hora e ela é aqui dessa igreja. Eu não aceitaria nunca uma coisa dessa, né? Então eu cheguei, enfrentei a guerra e tivemos o culto na casa dela. O pastor da Assembleia de Deus, educadamente, foi lá, me ajudou. Inclusive ele até pregou, deu oportunidade para ele pregou uma mensagem boa, própria para velório. E eu já tenho tido experiências
sobre culto em casas. Aqui mesmo nós tivemos um velório que eu não deveria nem ter ido lá. 2 velórios. Eu não deveria ter ido em nenhum deles, porque as pessoas estavam ali, família, incrédula, querendo brigar. Eu tive que enfiar o dedo na cara de uma mulher e mandar ela quietar, sentar, pedir para ela me respeitar naquela hora, porque eles queriam agredir a esposa do irmão João, né? Com certa razão, mas eu tive que usar de autoridade ali dentro. Então nós enfrentamos isto e eu não vou pregar mais em velório fora aqui da igreja. Se eu for lá, eu vou só para fazer uma oração final e despedir o corpo. Não vou pregar, não vou cantar, não vou fazer culto. Apenas dizer, gente, nós estamos aqui reunidos, lamentamos a partida deste senhor, desta irmã, e eu gostaria só de fazer uma oração aqui pela família, e nós vamos despedir o corpo. Então não haverá culto fora aqui da igreja. Porque aqui da igreja é assim, é velado ali embaixo, na hora do culto vem aqui para cima, e é feito então o culto, né? Dependendo da pessoa, do momento. Porque o pastor Joaquim Gonçalves sempre nos ensinou isto. Ele diz assim, olha, culto de velório, você fala só no máximo 20 minutos. Canta um hino, fala 20 minutos, encerra. Porque, inclusive, a funerária já fica ali quase te empurrando para lá, né? Como aconteceu agora. Então, a gente tem que ter mais cuidado, e nós já fomos deixar de sobreaviso, né? Se você desejar ter o culto fora, isso é livre, porque às vezes não é os irmãos que estão decidindo, são famílias, pessoas que são incrédulas, não gostam da igreja, odeiam a mensagem, você vê pelo comportamento deles, né? Só que culto, geralmente as pessoas respeitam. Aqui nós temos aquela área que a pessoa pode passar a noite lá, pode conversar à vontade, colocar bancos, né? Colocar tudo. E tem a cozinha com toda a assistência para alimentação, café. E na hora do culto eu tenho certeza que eles não vão entrar, raramente, né? Tem pessoa que vem, mas é raro. Então nós vamos deixar de sobreaviso. Agora nós estamos nas férias das crianças, né? E compartilhamos com o trabalho deles na escola, então nós também estamos de férias, né? Que os pais sofrem, principalmente a mãe, que tem que levar a criança num colégio, depois levar no outro, no mesmo horário. Fica uma coisa difícil, e aí tem que participar com eles também das férias. Há muito tempo eu tenho desejado a fazer uma viagem nestas férias, né? Se Deus permitir, eu ainda não tenho lugar. Eu aluguei lá um pasto para um pessoal, falei, agora esse aqui é o dinheiro da viagem, né? É o dinheiro da viagem. Eu tenho desejado ir a Belém. É bem ali, né? 2.200 quilômetros. Só para comer peixe, lá no Ver o Peso, que é um mercado de peixe muito grande, onde chegam os peixes do mar, dos rios, Amazonas. E lá tem aqueles restaurantes muito bom, você tomar um açaí, natura mesmo, né? Vindo do mato, e depois comer os peixes
e tomar o tacacá no tucupi. É uma delícia, né? Aquele caldo do tacacá, ele tem uma folha dentro dele, parece com couve, mas arde. Ó, que você põe na boca, ela arde lá dentro da boca. E dentro dele ali tem o camarão. Camarão. Então você come o camarão e vai tomando aquela coisinha numa cuinha de coité. É a cultura, né, deles ali. Aí você vai esfriando com a cuia e tomando aquilo. Eu gostava, o Rainer era cliente. Quando moramos em Altamira, passamos por lá, era um cliente fiel do tacacá. Então nós desejamos fazer uma viagem, não sabemos se será em Belém, se será em Manaus. Eu tenho muita vontade de ir na igreja do pastor, aquele que não sabe ler, o pastor Mário. Ele é uma pessoa muito humilde e tem suas congregações lá nas ilhas. É um fiel ao companheirismo. E eu pensei, quem sabe eu vou passar uns 2 dias com ele, não é? Eu não conheço Manaus. Era para mim ser pastor lá, mas eu não quis ir. Pastor Jonas Pimentel estava no escritório me esperando chegar para nós tomarmos o voo naquele mesmo dia. E eu tinha chegado de Altamira, 30 dias. Eu não lembrava mais a fisionomia do Rainer nem da mãe dele. Esqueci tudo. Para mim foi um branco que deu. Aí, garoto de 20 e poucos anos, né? Aí eu não quis ir, pedi para ele mandar o Cassiano. Ele não queria, eu insisti até que ele aceitou. Cassiano deu muito problema, mas em compensação, ele fez muita coisa boa lá também. Inclusive deixou lá o pastor Jair Flores. É Jair Flores, né? E a igreja lá hoje é uma boa igreja. Então nós temos desejo de ir, não sei se vamos não, às vezes é só vai até Goiânia. Deus é que sabe, não é? Então se formos para mais longe, há uns 15, 20 dias, a igreja ficará aqui sob assistência, o Rainer vai estar aqui para dar suporte, porque eles não vão conosco mesmo, né, Malé? Malé só quer o brejo. Só quer ir para o brejo. Brejo é o nome da cidade dela, né? Que é Francisco Sá, antigo Brejo, né? Então nós vamos, Deus planejando, nós vamos fazer esta viagem. De manhã eu li uma palavra aqui que me deixou preocupado, porque ela foi lida de uma forma errada. Está na mensagem, olhe, nossa gramática é pobre, né? O irmão Brana está dizendo aqui, eu vou ler o parágrafo. Agora, estas mensagens de 6 horas não são do tipo evangelístico. É quando estou na minha igreja e meio que todo mundo sabe que isso me ocorre. Sou meio que, eu falei prolixo, mas é prolixo. A palavra escreve a mesma coisa, né? Mas tem a pronúncia diferente. Prolixo. E às vezes passa por alto, a igreja nem percebe, né? Eu pedi para o irmão Antônio ler aqui para mim, mas ele é um catedrático, né? Aí ele deu certinho. Falei, isso está certo. Então nós buscamos o significado da palavra. Significa aquele que fala lento. É isso ou o que mais? Fala muito, né? É uma pessoa extensa. Fala muito. Nós usamos dizer assim, o irmão é falante.
é aquele que fala muito, né? Mas aí o irmão Branham usou essa palavra, prolixo. E muita gente pode dizer mais em 5 minutos, sabe, do que eu posso dizer nessas 6 horas. Também tem um sentido, não é? Você não vai admitir que uma pessoa que pregou 5 minutos trouxe mais ensinamento e mais resultado do que o irmão Branham que falou em 6 horas. Não, é que ele está usando aqui uma força de expressão. Às vezes a pessoa fala em 5 minutos e fala como nós estávamos conversando, fala resumido, não é? Ele dá uma rajada assim resumida, e é um tipo de pregação mais para evangelismo e mais para as oportunidades que os pastores dão para aqueles que vai lá só para falar um pouquinho, né? Como eu comentei hoje de manhã, uma escola dominical dividida para 3 pregadores. Aí ele tem que ser mais resumido. Eu não dou conta, acho que eu não daria conta de fazer uma escola dominical dividindo, porque além de pregar, de falar, existem muitas coisas que são usadas e feitas durante uma escola dominical, principalmente em reunião de pastores, né? Há muita gente para cantar e pastores para apresentar, e família, e aquilo acaba chegando ao meio-dia. Mas isso tudo já é programado, porque as cozinheiras falam assim, não soltam antes do meio-dia, hein? Porque nós não estamos com o almoço pronto, só vai ficar pronto meio-dia. E aí o pastor tem que programar para encerrar, porque senão o povo fica sem saber o que fazer, né? Sai, fica lá fora, vai conversar, como é que é? Quando está tudo pronto, é só sair e já servir, né, a refeição. Mas está em torno da palavra prolixo, que quer dizer uma pessoa que fala muito, e como o irmão Branham usou várias mensagens. Estou corrigindo isso aqui. Às vezes tem palavra que eu falo errado, mas não é porque não sei. É porque, às vezes, a atenção para quem já chegou aos 71 anos, agora em julho, já não é mais a mente de um garoto, né? Então eu falei uma palavra, disse, os anjos cortejaram. Aí eu falei, os anjos escortejaram. Então tem um sentido muito diferente. Escortejar quer dizer cortar os pedaços. Você vai escortejar uma vaca, você tira os quartos para um lado. Né? Então os anjos não escortejaram, eles cortejaram. Quer dizer, acompanharam, né? Serviram de companhia. Então essas palavras a gente fala, não é porque não sabe. Essa aqui eu não sabia, eu acho que pouca gente já tinha ouvido essa palavra. Mas cortejar e descortejar, nós conhecemos desde criança, né? Essa palavra. Agora nós vamos pegar a mensagem e lermos um pouquinho sobre a mensagem, comunhão, parágrafo 28. Agora, quando nós tomamos esta comunhão, se referindo a de hoje, né, a do momento, isto não é apenas a coisa dita. Eu vim aqui e vou comer algum pão. Às vezes a pessoa faz isso até num espírito de crítica, né? De zombaria. E eu crerei que sou um cristão, porque eu vim e comi o pão.
Mas se vocês observarem, a Bíblia diz: aquele que come e bebe indignamente será culpado do sangue e do corpo do Senhor. Esse culpado aqui, irmãos, ele é muito significativo para nós, no sentido de sermos condenados. Sermos condenados. Quando a pessoa está em pecado e que a igreja sabe, os irmãos sabem, o pastor sabe, então aquela pessoa ela vai invalidar aquela ceia, se for permitido ela tomar a ceia. Ela vai invalidar. E aí o prejuízo é para todos, né? Porque ela tomou para a sua condenação e anulou para os outros. Porque a igreja sabe que aquela pessoa está em pecado. Agora, quando ela está em pecado, mas não publicou aquilo, não confessou aquilo, isso recai sobre ela. Ela é que é condenada e não os outros. Porque ela é consciente que ela não deveria tomar a ceia e está tomando. Mas se vocês observarem, a Bíblia diz: aquele que come e bebe indignamente será culpado do sangue e do corpo do Senhor. Vocês têm que viver uma vida que diante das pessoas, e diante de Deus e das pessoas, que mostre que você é sincero. Essa palavra sincero aqui, ela fecha todo o assunto. Porque quando a pessoa não é sincera com ela, também não será com a igreja. Isso aí é chamado de inconsequente. Pessoa inconsequente. Por que uma pessoa morre num acidente de carro? Eu estou falando na internet, mas não há problema. Há pouco tempo, uma pessoa foi passando próximo a uma caminhonete parada na beira da rodovia, e ele bateu o carro exatamente no canto da caminhonete. Na hora morreram 4. Era um homem que estava levando alunos para a escola, mas ele estava a 180 por hora. Nenhuma pessoa usava cinto. E tinha menino até em pé em cima dos bancos. Então vocês vejam a falta de sinceridade de um motorista desse. Ele estava com 6 dentro do carro. O carro é só 5, né? Ele estava com 6 a 180 por hora e tudo indica que ele estava embriagado. Então ficou uma coisa muito difícil. Ele mesmo morreu mais 3 crianças na hora, só escapou uma. Veja o que é a pessoa não ser sincero. Ele age de maneira inconsequente. Quem age de forma inconsequente não soma com vida de ninguém, com prejuízos. Ele não soma de dar prejuízo para ninguém, porque ele não está, como eles dizem lá, nem aí, né? Nem aí. A mensagem Zaqueu, o homem de negócios, ficou aqui um resto. Eu até pensei de fazer a escola dominical do resto que ficou aqui, do conteúdo, mas quando eu estava lendo aqui para verificar, eu falei, não, essa parte aqui vai ficar para a ceia, encerrando a mensagem, mas porque ela faz parte da ceia.
Ele diz no parágrafo 208, e quando o pecado, não porque ele tinha que morrer. Qual o motivo que Jesus tinha que morrer? É como a Maria lá, batia no peito e dizia, o que fez ele? O que fez ele? Ele o colocou de lado. Mas porque o pecado atingiu a lança que partiu seu coração, então algo aconteceu. A vida volta sobre o adorador. E o que é isso? Então não temos mais consciência do pecado. Você passa a ser inocente. Por que uma criança, se ela partir ainda criança, ela vai aos céus? Não importa a origem dela. Porque ela é inocente. Ela não tem consciência do pecado. Aí você fala assim, mas e o pecado de Adão? O profeta diz que o sangue de Jesus Cristo tirou aquele pecado. E a criança, ela só vai responder pelos seus pecados, quando ela começa a pecar. E Mombrana diz que a primeira coisa que ela aprende é mentir. E depois aí vai vindo, né, outras coisas. Mas, quando nós recebemos o sangue do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos também inocentes. Por isso que você não pode condenar um irmão pelas suas fraquezas, condenar ele porque ele está debaixo do sangue e ele é inocente em relação àquilo. Nós acabamos de ouvir agora o irmão Brana falando sobre aquela mulher pecadora que estava lá no bar. Vocês conhecem a história. Deixa eu voltar aqui. A vida volta sobre o adorador. E o que é isso? Então não temos mais consciência do pecado. Diz o escritor hebraico, o desejo do pecado se foi. Você tem nojo, irmãos. O cristão verdadeiro que tem o Espírito Santo, ele tem nojo de tudo. Parece que todo pecado fede para ele. Eu não sei se os irmãos têm sofrido comigo, mas a noite inteira quase tem umas músicas que eles colocam não sei aonde aqui na cidade. Quando é pecuária, é da pecuária, mas aqui na cidade deve ser algum salão de festa, não é? E aquelas músicas tiram o sono, acaba com o sono, provoca os nervos. Aí por que você não fala assim, não, eu vou levantar da cama, vou tomar um banho aqui, e vou dar uma ajeitada e vou para lá também. É assim que muitos fazem. Mas o cristão, ele fica passando mal com aquilo. Não é porque ele quer ser. Afinal, estou lá dentro da minha casa, deitado na minha cama, ninguém está vendo lá a minha rejeição por aquela música, mas eu sei o que eu estou passando. Naquela hora, se eu tivesse asas como águias, eu voaria e me assentaria lá no sítio. Ficaria lá a noite inteira, no escuro, porque lá é escuro, e dormir bom é no escuro, né? E aí lá não tem música, não tem nada. Então você é como Davi desejou. Davi desejou ter asas como águias e voar e estar lá nas montanhas. É o que nós desejamos. Zaqueu, quando viram Jesus subindo ao Gólgota para ser crucificado, sem dúvida, mas o diabo sempre duvidou dele. O diabo duvidou dele quando o viu pela primeira vez, quando ele foi para o deserto.
Depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, ele disse: se tu és o Filho de Deus, mostra-nos um milagre. Olha como Satanás age, irmãos. Porque Jesus já tinha 30 anos. Mas ali foi a primeira vez que Satanás viu ele. Sabe por quê? Porque ele recebeu o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Ele era um homem, ele era Deus, nós sabemos, mas no sentido espiritual, um homem comum, né? Um crente comum. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, aí Satanás tomou conhecimento. Conhecer não é físico, apenas pessoalmente. Chegar para a pessoa e dizer: eu sou o fulano de tal, e você é o fulano de tal? Sim. Prazer conhecer, meu nome é fulano de tal. Então você vai conversar com a pessoa, não é isso. Satanás conheceu Jesus pela unção que estava sobre ele. E eu vou dizer para vocês, irmãs e irmãos, o diabo conhece cada um de vocês aqui. Ele conhece. Ele sabe onde você está parado. Por que tem pessoas que ele peca facilmente, sai da igreja, volta para a igreja? É porque o diabo conhece as fraquezas dele e dá uma rasteira nele. Ele não tem firmeza. E há outros que não tem nada que faz ele esfriar na fé, sair da igreja, cair da fé. Ele é crente na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo, é na ceia passada, na ceia presente, na ceia futura. Todas eles estão ali firmes. Não precisa nem perguntar: você vai tomar ceia, irmã? Você vai tomar ceia, irmão? Não, aquilo já está determinado pela vida que a pessoa vive. Está determinado. Se tu és o Filho de Deus, mostra-nos um milagre. Transforme essas pedras em pão. Esse diabo ainda não morreu. Por isso que ele está te desafiando. Quero ver se você é crente mesmo. E aí começa a fazer você querer mostrar, não é? Mostra-me um milagre. Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Respondeu com a Bíblia, não é? E quando eles o pegaram ali no jardim, o grupo do diabo, entre eles estava o Judas, aqueles soldados romanos amarraram suas mãos atrás dele, e então eles o açoitaram até cumprir a profecia dos profetas, pois ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E enquanto ele estava se ajoelhando, ele não estava com uma espada na mão, como Pedro fez, né? Cortando a orelha de ninguém, ele apenas estava se ajoelhando. E os soldados amarraram um braço ao redor da sua cabeça, melhor, um trapo ao redor da sua cabeça, e o golpearam na cabeça com uma cana, uma vara, né? E passou um para o outro, batia e passava para outro, passava para outro, passava para outro. Ele não via nada, porque estava com o rosto amarrado, né? Se tu és profeta, diz-nos quem te bateu. Aí eu pergunto a vocês, irmãos, se ele dissesse: foi o Bartolomeu fulano de tal aí, será que eles iriam arrepender? Será que eles iriam mudar? Não, ali nada mudaria eles. E diz: se tu és profeta, diz-nos quando
Ou quem te bateu? Nós creremos em ti. Mentira. Creria nunca. Aquela zombaria, o cuspe dos soldados no seu rosto. O diabo disse, e isso não pode ser Deus. Isso não pode ser nem mesmo um profeta. Ele é um enganador. Não sabendo que as Escrituras devem ser cumpridas. Então, quando vemos subindo o Calvário, olhe para ele. Eu quero que esta audiência tenha uma visão dele. É um momento próprio, irmãos, para nós olharmos lá no Calvário, subindo para o Gólgota, o lugar chamado Caveiras. Ele estava subindo com aquela cruz para lá. E você ter agora na sua mente aquele quadro tão vivo, como se estivesse acontecendo agora. Ele sofrendo, apanhando, carregando aquela cruz. Vamos voltar 1900 anos atrás, por um momento, e me dê sua atenção. Está escuro sobre Jerusalém. Por quê? Os sacrifícios são recusados por Jeová. Algo está prestes a acontecer, enquanto o sangue é queimado no altar. Falando do sacrifício dos animais, né? Deus o recusou. Deus estava dizendo, agora não é mais animais, agora é meu próprio filho. O verdadeiro sacrifício está subindo a rua. Então pare com esta coisa de sombra. Vamos para o real. Eu posso ouvir o bater de alguma coisa. Olhe para baixo. Lá vai aquela velha cruz pesada, sob pena de morte romana, de um homem que não fez nada. A Maria batia no peito e gritava, o que fez ele? O que fez ele? E eu posso ver uma pequena mulher correr na frente e dizer, o que ele fez senão curar os enfermos e ressuscitar os mortos, para estar merecendo isso aí? Aí você já sabe por quê, não é? Era para que você não tivesse que passar por isso. Era para que você pudesse estar aqui agora com seu corpo físico perfeito, sadio, pronto para tomar a ceia, continuar a vida, trabalhando, cuidando de sua vida, tudo normal. Foi para isto. Alguém deu um tapa no rosto dele e disse, vocês acreditam nesta mulher? No rosto dela, né? E disse, vocês acreditam nesta mulher ou no seu pastor? Fora com este homem, quer dizer, ou no rabino, não é? Fora com este homem. Quer dizer, o rabino sabe mais do que ela. Olhe para a sua túnica. Há pequenas manchas vermelhas por toda parte, na parte de trás. À medida que eles sobem a colina, esses pontos ficam cada vez maiores, porque de um tempo todos eles se tornam um. Há algo jorrando. O que é? É o seu sangue. E a cruz está arrastando as pegadas daquele que está carregando. Porque ele derramava o sangue e pisava em cima, e deixava as pegadas no sangue. Eu posso ver aquele ferrão da morte subir ali, zumbindo ao redor dele. Eu vou pegá-lo agora. Se ele fosse um profeta, ele teria feito algo lá embaixo quando eles cuspiram em seu rosto. Se ele fosse um profeta,
ele não poderia fazer o que está fazendo agora. Eu sei que vou pegá-lo. A morte, o diabo disse, agora eu te peguei. Irmão Branham disse que em cada galho daquelas árvores tinha um anjo. Tinha um anjo chamado Desgostoso. Só ele acabava com tudo. Só ele. E eles pediram para entrar em cena. Mas Deus não permitiu. Ele tinha que passar por aquilo. E você sabe, cada abelha, cada inseto tem um ferrão nele. E esse ferrão é uma coisa ruim. Mas só tem uma coisa, irmãos. A abelha dói. A ferroada dela dói. Mas ela só tem um ferrão. Depois que ela ferrou uma vez, acabou. Aí você pode pegar ela, pôr no bolso, carregar. Ela não tem mais perigo. Então o diabo ficou sem força. Porque o ferrão dele ele pôs em Jesus lá na cruz. Ele foi ferroado. Agora ele não tem mais ferrão para nos ferroar. E a morte tem um ferrão nela. Mas Deus teve que ser feito carne. Ele, o diabo, poderia ter ferido um profeta e terminado com ele. Ele poderia ferido um homem justo e terminado com ele. Ele feriu Davi e terminou com ele. Mas aqui está Deus, e ele, o diabo, não sabe disso. Esta abelha vem do inferno, zumbi ao redor dele. Eu irei pegá-lo. Mas quando uma abelha alguma vez ancora seu ferrão o suficiente, ela o arranca. Ela fica agora sem força. E quando aquela abelha da morte ancora seu ferrão em um homem como eu ou você, ele poderia sobreviver a isso. Quer dizer, ele vai continuar, ele mata um com câncer hoje, amanhã ele mata outro com câncer. E outras doenças, né? Mas havia um corpo preparado. Mas quando ela arrancou aquele ferrão em Jeová, a carne de Deus criada, não através de algum desejo sexual. Quando ela se ancorou naquela carne, ela perdeu seu ferrão. Então ela não tem mais ferrão. Por isso é que Paulo disse, onde está o morte, o teu aguilhão? Aonde está o morte, o teu aguilhão? Tragado foi a morte. Ela foi vencida quando ela injetou seu ferrão nesse corpo, que não é um corpo humano, mas o corpo de Deus, próprio Deus em carne. E ali ele perdeu a sua força. É por isso que nós vamos, nesta hora, ministrar esta ceia como uma grande lembrança do que aconteceu ali, não é? Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios 11. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É o que nós acabamos de fazer agora, né? Lendo a mensagem, anunciando a morte dele. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Porque a igreja de Corinto, eles não tinham educação, né? Eles iam na frente, os maiores, os mais fortes, comiam tudo, e deixavam os mais fracos sem participar. Mas Paulo pôs isso em ordem. Eles consertaram estas coisas. Então nós vamos agora orar pelo pão. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos orar, irmãos. Senhor Deus, levantamos esta cesta com este pão diante da Tua presença, com gratidão, ó Pai, pela oportunidade de tomarmos desta ceia. Nós te agradecemos pela vida de todos nossos irmãos que vão tomar esta ceia. Pedimos que ele seja agora santificado e consagrado para este serviço. Com a oração, ó Pai, ele é santificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Também vamos orar pelo vinho. Senhor, aqui está esse vinho, ele representa o sangue. Não tem uma coisa mais valiosa do que isto, ó Pai. E nós agradecemos de coração mesmo por este vinho que representa o Teu sangue. Aquele sangue que nos redimiu. Não importa onde estávamos, o que éramos, mas o Senhor nos redimiu. Obrigado, meu Deus. O Senhor santifica este vinho. Nós oramos pela santificação dele. Ele está consagrado para a ceia do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, tendo dado graças, o partiu.
São João 13. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Agora o verso 22, 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então nós vamos agora para essa bem-aventurança. Os irmãos podem se assentar e tomar os seus devidos lugares, né? Escrava resgatada, grande preço Cristo deu, não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Senhor, morreste pra remir do cativeiro, tu sofreste em meu lugar, pois a dor que sou tua, sem jamais a te perder. Quero, meu Senhor, servir-te, grata e só por ti viver. Quero receber teu jugo, em teus passos caminhar, só a ti eu me subjugo, vou contigo em paz morar. Estás no céu e eu na terra, esperando teu voltar. Levarás então a estrada
de maneira tão me amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir do cativeiro. Tu sofreste em meu lugar, de maneira tão me amaste, e por mim, Senhor, morreste, pra remir do cativeiro. De cruz morreu Jesus, Filho de Deus, grande amor ao homem ofertou, e salvar para sempre o pecador, dando vida, paz, perdão, liberdade para viver. Se abriu o caminho que levou novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos trouxe redenção e mostrou o grande amor do Salvador. Fez por mim Jesus naquela rude cruz. Eu sua vida e pude reviver. Agora quero trabalhar, glorificar esse Deus tão grandioso que um dia me salvou. Sempre ser meu Deus, testemunha desse amor, palavra que dá vida e um caminho me abriu, caminho de vitória que me leva sempre a estar na presença gloriosa do Senhor. Lá no Calvário se abriu o caminho que levou novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos trouxe redenção e mostrou o grande amor do Salvador.
e mostrou o grande amor do Salvador, e mostrou o grande amor do pecador, teus pecados brancos, brancos se farão. Pecador, teus pecados brancos, brancos se farão. Ainda que sejam vermelhos como lã serão, ainda que teus pecados sejam como escarlata, brancos, brancos se farão, como lã se tornarão. Pecador, Deus te chama, ouve já a voz do céu. Vamos cantar um hino para nós sairmos? É o 288. Pode o mundo ver Cristo em ti? Lá maior B. Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus, mas ele voltou para a glória do além, e em nós é mister ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. A luz ilumina a noite, o céu, no sol refletindo esta luz. O mundo está sempre encoberto de um véu, em nós é mister ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. Na rosa se vê o poder do Senhor, seu cheiro perfuma um jardim. Jesus como a rosa é a mais linda flor, em mim será visto e em ti. Pode o mundo ver Cristo em
em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. Faz a oração final com nós. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, Senhor Jesus Cristo, é com gratidão que nós direcionamos nossas preces a Ti, Senhor, por mais dessa oportunidade, Pai, de chegarmos aqui, cultuarmos ao Senhor e estarmos na Tua presença, Senhor, com toda a reverência, ó Pai, que prestamos a Ti, Senhor. Senhor, continue nos segurando, ó Pai, nos guardando, nos dirigindo, ó Pai, nesta caminhada. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas, Pai. Colocamos nossas vidas em Tua presença mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus guarde, irmãos. Deus abençoe vocês mais e mais e mais pela graça dEle. Aqui nós temos ainda o comunicado do irmão José Antônio, família em Cachoeira, irmã Divina em Piloândia, Val Divino e família em Serra do Facão. Deus abençoe vocês aí, moçada. O irmão Juversino e Aparecida em Diorama, apareceram, hein? Deus abençoe. E a irmã Noemi e família. E a irmã, me lembro o nome dela, Frauzina Ernestina, que sempre estão assistindo, mas elas não sabem comunicar, né? Que estão assistindo. Um abraço para vocês, irmãs. Até domingo, se Deus permitir, nós estaremos aqui, pela graça. Nós comunicamos ainda a presença da irmã Magaliane, o Pedro em Cachoeira, e a irmã Sara também em Cachoeira, irmão José Maria. Ô irmão Zé Maria, não tem jeito não, você vai ter que dar um jeito. Aí em Surami, próximo a Altamira, nosso abraço. E a irmã Priscila está ao vivo. Deus te abençoe, irmã. Um abraço nosso aqui de toda a igreja, da irmã Raquel, para você aí em Paris. Um abraço a todos. Como irmãos, nós reunidos para a ceia do Senhor, nos achamos influídos por seu divinal amor, nos emblemas em que lemos ser pra nós o eterno bem. Comovidos compreendemos nossa culpa ser também. O pecado traz ao mundo morte eterna e perdição. De Jesus, o amor profundo nos livrou da escravidão. Grata comunhão gozamos pela morte de Jesus. Nossas preces
deixamos engravada sobre a cruz. Passado negro e triste, nesta cruz desfeito está. Para nós somente existe gozo em Deus que durará. Graças damos com louvores, homenagem ao Senhor, pelos seus reais favores, pelo seu fervente amor.